Fala galera, eu já assisti A Noiva, esse filme que está chegando aos cinemas de todo o Brasil, o filme que é dirigido pela Meg Gyllenhaal, e simplesmente, galera, eu vou abrir aqui essa crítica que é completamente sem spoilers, falando que eu adorei esse filme. Eu vou abrir a crítica dessa forma, tá? Porque eu simplesmente adorei esse filme. Eu tava com uma expectativa até controlada antes de entrar na cabine de imprensa, e quando eu assisti o filme, eu saí assim, ó, extremamente feliz, extremamente contente com tudo aquilo que eu recebi nas um pouco mais de 2 horas que tem de duração do filme ali. E galera, a gente tem simplesmente protagonizando esse filme dois baita atores. A gente tem a Jessie Buckley, que vai ganhar o Oscar com certeza agora de melhor atriz por Hamlet, e tem o Christian Bale. Christian Bale que inclusive, né, pô, ele em vários outros trabalhos, ele inclusive coloca de vez em quando sua saúde em risco, né, porque ele começa a brincar muito com transformações no seu próprio corpo, de aumento de peso, e simplesmente para outro trabalho, meses depois, está completamente, né, com uma massa extremamente baixa, corporal, e nisso vai se transformando. Esses dois, eles sabem criar personagens de uma forma tão complexa e ao mesmo tempo, assim, conseguem fazer, aí sim é a noiva, uma química permear e dar força para tudo que tem que acontecer no filme inteiro. No filme inteiro, o quanto que esses dois destroem nesse filme com essa capacidade toda que eles têm de criação de personagem, de desenvolvimento das jornadas de cada personagem e também de como fazem funcionar essas interações entre os dois, que são realmente o coração pulsante desse filme. É porque a gente está vendo realmente, né, esse filme que realmente acontecer. Nós estamos vendo uma história que é muito provocativa, uma história que é extremamente sensual e também uma história que é, querendo ou não, algo que a gente já tem muitas referências por causa da cultura pop. A gente está vendo uma obra, obviamente, que está ali com as referências claras da autora, da Mary Shelley, mas ao mesmo tempo, as escolhas que a Meg Gyllenhaal faz na direção do filme são muito interessantes e algumas para mim foram bem surpreendentes. Inclusive falando sobre a própria Mary Shelley, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente daí entraria num campo de spoilers que não é a intenção óbvia desse vídeo aqui. Mas eu gostei muito, cara, porque todo o caos, toda a vingança, toda a revolução, tudo que vai acontecendo e que esse filme vai te provocando, ele também vai te levando para algo que é bem simples, que essa história também quer contar, que ela também quer falar, junto a uma grandiosa mensagem toda que ela utiliza alguns personagens chaves para realmente contar também, assim, a força dessa mensagem que o filme está querendo te passar. Mas simples, é uma grande história de amor que a gente está vendo entre dois personagens ali, duas pessoas ali inseridas nessa trama toda que está acontecendo, que simplesmente se acham porque elas têm um elo em comum, que elas descobrem realmente que tem isso em comum. Então, são várias escolhas que esse filme vai fazendo por causa da direção muito, muito, muito provocativa e, ao mesmo tempo, cara, muito inteligente da Meg Gyllenhaal para contar essa história. E eu adorei, cara, basicamente assim, ó, toda essa jornada que a gente vai passando. Porque a partir do momento em que a gente conhece a história da nossa noiva, a partir do momento que a gente conhece a história do Frankenstein, e a partir do momento que a gente vai vendo daí como que esses dois realmente vão se tornar o que eles vão se tornar no decorrer do filme, me lembrou muito uma crítica americana, que na verdade era uma primeira impressão, né, porque caiu o primeiro embargo. Inclusive, né, esse vídeo está sendo no segundo exato em que o embargo mundial está caindo. Então, o que tinha sido liberado antes eram as primeiras impressões dos críticos americanos. Inclusive, esse vídeo está liberado aqui no canal para quem quiser também conferir. E uma primeira impressão lá tinha me chamado muita atenção. Por quê? Tinha uma comparação em relação à dupla protagonista, a gente está falando da noiva e do Frankenstein, com o Coringa e com a Arlequina. E, obviamente, colocando daí algo que era a noiva é tudo o que Coringa Delira 2 queria ter sido. E eu fiquei com aquilo muito na cabeça, assim. Porque claramente pra mim, tá, a força protagonista, cara, eu gosto muito do trabalho de Joaquin Phoenix no Coringa, gosto muito do trabalho da Lady Gaga no Coringa. Então, assim, a atuação deles, pra mim, cara, tava muito condizente e tava funcionando muito bem a química entre os dois também. Então, o que que era pra mim que aquela primeira impressão da crítica americana queria conversar? Ah, ela queria daqui a pouco conversar com a trama, que não adiantava nada ter uma dupla de protagonista forte, os personagens ali tendo também uma química muito boa em tela, mas a trama não
conseguindo dar força para isso. A trama sendo a parte mais fraca, quando deveria, na verdade, enaltecer ainda mais todo esse trabalho para acontecer. Dito e feito. Eu controlei, obviamente, minha expectativa, entrei no campo de imprensa e quando saí, cara, eu saí extremamente feliz porque o filme me entregou justamente isso. Ele me entregou uma dupla protagonista, 2 personagens muito bem desenvolvidos, com jornadas extremamente complexas e, ao mesmo tempo, com uma química entre os dois que, além de permear todo o filme, cara, ela vai também entrando numa intimidade que é muito curiosa de como que ela vai sendo progressiva. Ela vai indo, talvez, até, porque essa parte toda do sensual, inclusive, teve uma fala da Meg Gyllenhaal sobre as primeiras exibições, né, do filme para os executivos da Warner. E que, inclusive, eles comentaram assim, que o filme estava sensual demais, que algumas coisas não deveriam estar ali. E essas coisas eu não vou entrar em detalhes também quais são, né, porque também envolvem a questão de spoilers, mas é interessante assim ver que a Meg Gyllenhaal, ela consegue, ao mesmo tempo, diminuir talvez um pouco, né, dessa toda sensualidade toda que ela queria colocar em tela, mas ela não perde. Ela não perde. Ela consegue mostrar aquilo que ela quer mostrar com uma intensidade muito grande. Talvez não tão explícita, mas uma intensidade muito grande que também dá muita força para esse filme, porque a gente está vendo toda uma construção de uma relação que é extremamente importante para tudo que vai acontecer. E essa grande mensagem que o filme quer conversar também, ele utiliza ali, como eu tinha falado, cara, 3 personagens. A gente tem, obviamente, a questão da noiva, a gente tem a questão, né, da Myrna, que é a policial que é interpretada pela Penélope Cruz. Inclusive, né, a dupla, cara, quando surge no filme, da Penélope Cruz e do Peter Skarsgård, tá, que faz também o nosso querido Jake. Tô com os simplesmente aberto aqui com a listagem do elenco aqui para caso eu esquecesse, como eu acabei de esquecer né, o nome de um ator ou o nome do personagem. Quando eles entram em cena, eles parecem muito que vão também, né, ter uma parte de alívio cômico ao tudo que está acontecendo, e não. E eu também gostei dessa escolha da Meg Gyllenhaal e dessa surpresa toda das suas escolhas na direção de como que ela vai utilizar essa dupla, porque ela não tá ali apenas com uma função, tem muito mais também, e daí a gente tem nesse elenco todo coadjuvante, cara, 2 baita atores também, que assim como, né, eu fiz a questão de elogiar tanto, cara, o trabalho da Jessie Buckley e do Christian Bale, a mesma coisa para essa dupla, cara, tanto o Peter Skarsgård quanto a Penélope Cruz, eles constroem personagens muito bem feitos, cara, e extremamente funcional. E daí a gente bate na questão da Annette Bening também, que é uma atriz extremamente renomada, com um histórico gigantesco, que está colocada num papel tão fundamental, onde ela consegue ao mesmo tempo assim entregar o que precisa para o restante da história do filme. Ela é muito um propulsor para tudo que vai acontecendo no filme, com uma atuação que é muito mínima, que é uma tensão ali que precisa estar comparada com um monstro, Frankenstein, e com um monstro de uma noiva. E o como que ela consegue deixar esse papel o mais cotidiano possível, também, cara, assim, ó, é espetacular. Então, assim, gosto demais de como também a gente chega daí na questão da mensagem. Porque quando a Meg Gyllenhaal escolhe, né, 3 personagens femininas para ir montando toda uma questão de revolução e de como que isso também vai tendo importância, inclusive para os dias atuais, ele dá também uma mensagem que é muito importante, assim, muito importante, onde a gente vai tendo exemplos colocados para cada uma dessas personagens ali, sem nunca ser nada forçado para toda a história, que continua sendo uma história o tempo todo de caos, uma história de vingança, uma história provocativa, uma história sensual e, ao mesmo tempo, cara, uma história que é, lá no básico de tudo, uma grande história de amor. Galera, coloque parte nos comentários a expectativa de vocês. Assistiram um trailer já? Assistam o trailer, vão assistir o filme, cara. Depois comentem o que vocês acharam. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.